Hoje eu vou comentar o esboço de ilustração da Stephanie Pagliuzzi, aluna da Vivência do Ilustrador. A primeira coisa que eu sempre comento é sobre o espaço para o texto. No caso da Stephanie, ela já me mandou o esboço com o texto pré-diagramado. Sobre a diagramação, quando a gente faz um livro, às vezes o editor vai mandar a diagramação dele, às vezes o ilustrador vai propor. No nosso caso, nós já temos uma diagramação feita. Então, em geral, a gente segue essa diagramação. Como eu já mencionei, no nosso livro nós temos mais flexibilidade, mas é sempre importante lembrar que o editor é o cliente e, se ele mandou uma diagramação, a gente tem que seguir aquela diagramação e fazer a ilustração conforme aquilo que ele enviou. Nem todo editor manda o livro diagramado. Muitas vezes ele deixa por conta do ilustrador, mas se ele mandar, é importante seguir ou conversar com ele antes. No caso de uma coleção, dificilmente vai ser possível mudar, e muitas vezes eles vão colocar um retângulo transparente branco ou até cortar a ilustração para poder colocar o texto da forma como eles já definiram antes. A segunda coisa que eu sempre comento é sobre a legibilidade do esboço, se ele está bem feito, se está bem claro. E no caso da Stephanie, a palavra que eu tenho para dizer é que está incrível. Está com uma riqueza de detalhes, está limpo, está profissional, enfim, está excelente. Algo importante sobre o esboço dela é que, veja, não tem sombras, não é uma foto. A terceira coisa que eu quero comentar é sobre o traço da Stephanie. Olha só a delicadeza dos traços dela. E aquilo que está mais longe, um pouquinho mais suave, a gente sente a distância através disso. Além disso, ela não tem nenhuma linha desnecessária. Tudo que ela desenhou vai ficar na ilustração. Sobre a personagem, o que eu quero comentar é que ela fez uma personagem criança. Isso vai criar uma empatia por parte do leitor, porque o nosso leitor é uma criança. Mesmo que ele não esteja lendo ainda, ele está olhando a imagem. A criança está vendo essa imagem e ela vai se identificar com essa outra criança que está na ilustração. Outra coisa que eu acho interessante da ilustração é que ela fez com anatomia. É imprescindível usar anatomia em ilustração infantil? Não é. Mas se ela domina, olha como é interessante que, com poucas linhas, ela consegue mostrar não só a forma da criança, mas também o volume. A gente consegue ter uma sensação de 3D nessa personagem dela. E tá excelente. Os detalhes que ela colocou nos personagens, olha só aqui, ó, a estampa desse vestido, a textura que a gente consegue ver nessa girafinha, parece que ela é até feita de pelúcia. Olha só o pompom, parece que a gente consegue sentir o pompom apenas olhando a imagem dela. Uma coisa que eu notei que ficou diferente nessa ilustração e naquela que ela mandou antes é que a personagem nessa aqui tá mais centralizada, olha só. E na outra, ela tá um pouquinho mais para cá. Essa aqui, na minha opinião, ficou numa composição mais interessante, porque ela tá numa proporção aqui quase áurea. Então, na minha opinião, essa composição aqui tá mais harmoniosa que a seguinte. Deixa eu voltar lá. Claro que é uma opinião minha, mas eu acho que se tivesse um pouquinho mais para cá, ia ficar mais harmonioso na página. Algo que eu quero comentar aqui é sobre o abajur com o cobertor ou o lençol. Embora seja muito interessante e seja uma coisa que as crianças vão fazer, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente sugere para o nosso leitor. Existem muitos tipos de abajur que não são perigosos, mas colocar o abajur aqui com um cobertor pode dar ideia para alguma criança que não tem a mesma estrutura. E, por exemplo, se ela não tiver a cúpula, ela pode colocar o lençol em cima do abajur e pode ser perigoso. E, infelizmente, em alguns casos, mexer com lâmpada, por exemplo, pode levar a uma situação de risco. Então, a minha sugestão seria mudar o abajur por algum outro tipo de objeto. Outra coisa que eu quero comentar aqui na ilustração é que ela fez os animais maiores à direita e os menores à esquerda. Eu mudaria alguns deles aqui um pouquinho para cá. Por exemplo, aqui sobrou um espaço. Esse ratinho aqui que ficou escondido e que no nosso livro é um personagem também importante, porque foi um elemento que a gente escolheu para colocar em todas as ilustrações, ele poderia ficar nessa parte aqui. Ou ela poderia colocar talvez um desses animais maiores para cá e colocar alguns outros elementos para esse lado. Tá errado? De jeito nenhum. A ilustração tá, na minha opinião, fantástica. Mas acho que ela poderia colocar alguma coisa a mais aqui para não ficar essa sensação de só 3 aqui e todo o restante desse lado. Esse cachorro aqui ficou excelente, na minha opinião, porque ele dá uma sensação de continuidade à cena.
Outra coisa que eu queria comentar é sobre esse cachorro aqui e o gatinho. A gente consegue entender que o cachorro está para trás e o gato está aqui para frente. Mas quando a gente faz essas tangentes, quando alguma coisa fica grudada aqui, dá a sensação que a língua do cachorro está lambendo o rabinho do gato. Tá errado? Não, como eu disse, não tem nada de errado. O ilustrador faz as escolhas, mas pode dar uma sensação de que eles estão no mesmo nível, quando na verdade o gato está para frente e o cachorro está para trás. Então a minha sugestão é mudar um pouquinho aqui, ou colocar o cachorro mais para cá, ou colocar o rabinho do gato de uma outra forma, e verificar se na ilustração não há outras tangentes também. Esse coelhinho aqui também ela poderia colocar mais para cá, para dar um peso maior para a direita. São só sugestões. Como eu falei, é só a minha opinião, não precisa mudar nada, a ilustração está excelente. Como eu já mencionei antes, o meu objetivo aqui é só dar algumas sugestões para que a ilustração fique ainda melhor. A ilustração da Stephanie está muito rica, muito elaborada, está muito delicado o traço, está muito profissional. Quero agradecer a Stephanie por ter enviado, quero parabenizar ela por esse trabalho, está realmente excelente. E agradecer também a você que está assistindo. Espero que os meus comentários tenham sido úteis e desejo uma ilustrada semana.